Olá pessoal, aqui de novo o professor Marco Aurélio do IFRO Campus de Paraná. Se você está aqui é porque assistiu àquela nossa aula de como usar o dinamômetro. O objetivo dessa aula está passando na sua tela. Vamos aplicar a lei de Hooke. Vou mostrar para vocês quais são os equipamentos necessários. Sobe o som. Vamos pendurar a mola naquela haste e usando a trena nós vamos medir aquela mola. Sempre do primeiro anel até o último anel. Primeira voltinha, o gancho a gente despreza. Para essa nossa medição, a mola em repouso deu 9,8 centímetros, ou seja, nosso L0 vale 0,098 metros por unidades do Sistema Internacional. Vamos pesar o objeto usando um dinamômetro de 2 newtons, já calibrado, já regulado. Quando eu conecto, eu vou observar agora qual é o peso do objeto. Então demos um pequeno zoom. Se fosse o primeiro risquinho, 0,42. Então o próximo certamente seria 0,44. Na mesma lógica, aumentando de 0,02 em 0,02, o próximo seria 0,46. Porém, nossa medição deu no quarto risquinho, então 0,48 newtons. Esse é o valor a ser considerado. Eu já fiz as medições e aí vou mostrar para vocês. Então, o L0 de 0,098 para um peso 1, 0,48, peso 2, 0,5, peso 3 também deu 0,5 e o peso 4, 0,052. Era para ser igual, mas houve uma pequena variação. Portanto, agora vamos continuar com o experimento. Então, o que eu fiz? Pendurei o peso na mola, já tinha determinado o comprimento inicial. Quando eu penduro, eu tenho o meu L1, que é o primeiro comprimento registrado pela mola, através do P1, que é o peso número 1. Então, vou medir ali com a minha trena para ver quanto. Espera parar um pouquinho de balançar, e vou medir com a minha trena para ver qual é o comprimento da mola com o peso 1. 16,4 centímetros. Ou seja, meu L1 do comprimento 1, já utilizando valores do Sistema Internacional, é 0,164. Apenas fiz uma divisão por 100 para usar isso aí. Então, o que nós temos? É o primeiro comprimento quando eu tenho o primeiro peso. Ok? Agora que interessante. Quem deformou essa mola? Foi o peso 1. Então, a minha força elástica é a força que deforma o corpo elástico. No caso, deforma a mola. Portanto, minha força elástica 1 é o próprio peso de 0,48 newtons, provocou uma deformação ali. Se eu colocar dois pesos, eu vou ter o 0,48 mais 0,5, então eu tenho uma força elástica já de 0,98 para um comprimento final da mola de 0,23 metros, ou seja, eu já fiz a conversão para o Sistema Internacional para ficar fácil para vocês aí. E agora, se eu colocar o terceiro peso, eu tenho 0,48 mais 0,5 mais 0,5, me dá uma força elástica de 1,48 newtons. E para isso, eu tenho uma deformação, eu tenho um comprimento final da mola de 0,295 metros. Eu já feito as conversões. Finalmente, eu coloco meu quarto peso, e se eu somar todos os pesos que eu tenho até agora, eu encontro uma força elástica no valor de 2 newtons e o comprimento final da minha mola de 0,365 metros. 0,365 metros. E aí é o que vamos fazer. Vamos fazer o cálculo agora. Vamos determinar o que ele está pedindo. Ele quer que a gente determine o valor da constante elástica da mola. Então vamos fazer isso agora. A lei de Hooke nos diz que
Nós temos uma equação que define essa lei matematicamente, essa lei de Hooke, né, que vai nos informar que Fe é igual a K vezes X. Lembrando, K é a constante elástica e X é a deformação. Então, se eu isolar o K, Fe sobre X. Mas quem é esse X aí? Nada mais é do que o comprimento final menos o comprimento inicial. Lembrando, em unidade do sistema internacional. No experimento, eu já fiz para vocês. Então, eu vou completar essa tabela com todos os dados para isso. Bom, o comprimento inicial eu vou usar o mesmo. Apesar de quando você estica a mola, dá uma deformadinha, mas eu usei o mesmo. Então, a primeira força elástica, né, o primeiro peso que eu tenho foi 0,48 newtons, que provocou fez com que a mola chegasse a 1,64. Ou seja, fazendo a subtração, eu chego a uma deformação X de 0,06, fazendo L menos L0. Agora, dividindo força elástica pela deformação, 7,27 newtons por metro. O procedimento semelhante, lá no 2, mesma coisa, eu já tinha o valor da força elástica e tenho agora o comprimento final. Subtraindo o comprimento final do inicial, eu tenho o X, que é 0,132, dividindo a força elástica pelo X, eu tenho 7,42 newtons por metro. E aí eu vou agora seguindo o mesmo procedimento, o restante do experimento, né, sempre dividindo a força elástica pela deformação para todos os 4 experimentos. Eu realizei 4 experimentos, vocês vão lembrar aí. Beleza? O roteiro das aulas práticas, né, vai nos dizer que a gente precisa determinar a média das constantes elásticas, dos K. O que é média? É só somar e dividir pela quantidade. Eu somei a todas as partes em vermelho, dividi por 4 medições e obtive o valor de 7,42 newtons por metro. Esse é o valor da minha constante elástica. Tudo bem? Anotaram os resultados, viram o procedimento? Ok, agora é com vocês. Bons estudos, fiquem em casa e até a próxima. Um abraço, tchau!